Pessoal, com as eleições do Brasil para presidente, surgiu uma discussão no meio cristão se o cristão pode ou não pode votar em candidato abortista, que publicamente defende o aborto, né? Vamos dizer assim. Então, a maioria dos cristãos, a resposta é óbvia, né? Óbvio que não pode, e eu vou tentar explicar o porquê aqui. Primeiramente, quem é Jesus? Que pergunta profunda, né? Que pergunta teológica. Mas Jesus se autodefine lá em João 14,16 como caminho, verdade e vida. Ou seja, a vida é parte integrante de Deus. Porque Jesus, para os cristãos, é Deus. É o Emanuel, é o Deus encarnado, é o Deus conosco. Então ele mesmo se define como vida. Então, por obviedade, que o fato de uma mãe tirar a vida do filho deliberadamente do seu ventre ofende a natureza divina. Até porque não é qualquer vida, é vida humana. E a vida humana para Deus, ela é imagem e semelhança dele. Ela não é qualquer vida. Não é um filhote de tamanduá-bandeira, que claro, tem a sua relevância, é uma criatura de Deus, mas não é filho de Deus. Não é imagem e semelhança de Deus, é diferente. Né? Enfim, então, por obviedade, o aborto ele atinge a natureza de Deus, atinge a essência divina, que é a vida. Atinge a obra-prima de Deus, que é a vida humana. Então, por causa disso, obviamente, o aborto ele tem que ser repelido por todo e qualquer cristão. Né? No que se refere aos cristãos católicos, e eu sou católico, é interessante a gente observar o que o catecismo da Igreja Católica vai nos dizer. Porque se você é católico, eu vou pressupor que você segue a doutrina católica. É um negócio meio óbvio, né? Então vamos perguntar para a Igreja, para a doutrina, o que ela tem a nos dizer sobre o aborto. Então tá lá no parágrafo 2272 do Catecismo da Igreja Católica e vai dizer o seguinte: a colaboração formal num aborto constitui falta grave. A Igreja pune com a pena canônica da excomunhão este delito contra a vida humana. Quem procurar o aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão lata sententia, isto é, pelo fato mesmo de se cometer o delito. Olha a gravidade disso aqui. E a gente precisa falar sobre o que a Igreja diz. Né? Então, primeiramente, a pessoa que aborta, a mulher, e todos os envolvidos naquele crime, né? Porque é crime, no Brasil é crime, né? Serão excomungados da Igreja. Então, o médico, a enfermeira, o marido que levou, o namorado que impôs isso à mulher, então todos os envolvidos serão considerados, né, serão excomungados da Igreja Católica, não farão mais parte da Igreja Católica, é como se fosse uma pena de expulsão mesmo. E aqui ainda fala numa excomunhão lata sententia. O que é uma excomunhão lata sententia? É uma excomunhão que não precisa de processo, porque a excomunhão, em regra, ela é necessária um processo, né, de excomunhão. Nesse caso não precisa. Ocorreu o aborto, a pessoa já está automaticamente excomungada da Igreja. Então se eu votar num candidato abortista que defende o aborto, eu estou excomungado? Não. Porém, voltando lá no parágrafo 2272, tá assim: a colaboração formal no aborto constitui falta grave. É óbvio que, se você sabe que aquele candidato, ele defende o aborto, e você vota nele, existe uma colaboração formal para que abortos existam. Então, por si, já é uma falta grave, que aqui, dentro do catecismo, a gente chama de pecado mortal. É um pecado mortal. Aí você pode dizer, o católico, né? Mas é pecado mortal, eu vou ali e confesso. Ok. De fato, né? Em tese, você estaria absolvido daquele pecado. Porém, nós temos que pensar de forma muito fria sobre as consequências do pecado. Porque não é somente um ato. Esse ato, muitas vezes, ele pode e vai repercutir na sociedade, na sua vida, é como se fosse um eco ruim, nefasto, né?
Então, partindo desse pressuposto, vamos pensar aqui, no caso dos Estados Unidos. Segundo o relatório feito por Instituto Guttmacher, um relatório que saiu agora, dia 15 de junho desse ano, em 2020, foram feitos 930 mil abortos nos Estados Unidos. 930 mil. Quase 1 milhão de crianças não nasceram no ano de 2020 porque foram abortadas. É uma carnificina. É um holocausto. Mas vamos fazer uma conta para estarrecer mais a gente. O aborto nos Estados Unidos, ele existe desde 1973. Que a Suprema Corte, não foi uma lei, foi a Suprema Corte autorizou o aborto nos Estados Unidos. Ou seja, são aí, então, 49 anos de aborto. Se a gente pegar, claro que isso vai ser tem anos que é mais, anos menos, mas vamos jogar aqui o dado de 1920, só para fazer um dado de 2020, só para fazer uma conta rápida. Se em 2020 mataram 930 mil crianças no ventre da mãe, vezes 49 anos, que é o período que essa decisão tem em vigor nos Estados Unidos, que autoriza o aborto, nós vamos chegar na marca de 45.570.000 crianças mortas nos ventres das suas mães. 45 milhões. A maior parte dos países do mundo não tem essa população. 45 milhões. Você pega a Europa inteira. Acho que nenhum país da Europa, salvo engano, vai ter essa população. Não tem. 45 milhões de pessoas. É 20%, um pouco mais de 20% da população brasileira. Nós temos uma população hoje de 210 milhões. É como se 10 pessoas, escolhe 10 pessoas que você conhece, 2 não existissem. Isso é o aborto. Isso é o impacto do aborto na sociedade. Então, o cristão que está disposto a votar em candidato abortista, você está disposto a sujar suas mãos de sangue? É isso que você quer para a sociedade? Saber que nesse número de milhões, porque é o que vai acontecer, o aborto é legalizado, todo mundo vai começar a fazer. Muitas pessoas começarão a fazê-lo. Você vai criar clínicas especializadas em aborto. Da mesma forma que hoje a gente anda nas ruas, tem clínica de estética, né? Clínicas para ortopédicas, tem outdoors, né? Você vai ter outdoor de clínicas de aborto. Essa é a consequência. Você está disposto a sujar suas mãos de sangue? Então pense. Pense se seu cristianismo é um cristianismo real, efetivo, que impacta a sua existência, porque o cristianismo é isso, né? Pelo menos ao meu ver. Eu até brinco, eu falo que o pessoal, você é cristão? Eu falo, não, eu tento ser cristão, porque é muito difícil. Porque Jesus, ele falou de amor, ele pregou o amor, mas ele foi o amor. E ele chegou ao extremo da cruz para mostrar pra gente que não é teoria, para mostrar pra gente que o cristianismo é uma mudança real e efetiva na sua vida. Então não basta você dizer que é e ser a favor da carnificina de crianças. Então essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês.